Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo o Espírito Santo que nos conduz no caminho, do qual está escrito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito é a verdade, o que era água e espírito, do qual a verdade e a palavra. Agora, com sangue, os três proclamam que é um só. Deus se fez um através do Filho amado, conforme Isaías já dizia que do ventre da Virgem seria Deus único, verdadeiro, do qual nós perseveramos, segundo ele tudo opera e executa, onde agindo ele ninguém impedirá. Somos conduzidos a todo momento pelo Espírito Santo, produzindo as mesmas obras, sendo seus imitadores em espírito e em verdade, o Espírito que está pronto e preparado para toda boa obra. E assim, em mais um dia, todo aquele que é atraído até ele, segundo o Espírito de Cristo, persevera sendo seus imitadores, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aonde em mais um dia ele é aquele que nos conduz sempre nos caminhos retos, íntegros, sinceros, temente, que é o princípio da sabedoria, alcançando uma estatura mediana num alimento sólido, numa sabedoria pura, viva e eficaz do alto, refinada 7 vezes no fogo, do qual ele é aquele que desvanece a sabedoria desta era perversa, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, da qual ainda haverá um remanescente pela sua infinita misericórdia e benignidade, da qual chamados filhos de Levi, que se tem o seu nome escrito no livro da vida, será assim como o crisol para o ouro, assim como a fornalha para a prata, ele esquadrinha a intenção do coração, e o jugo que despedaça, a unção que despedaça todo o jugo do opressor. E assim ele está a operar em mais um dia, porque agindo ele ninguém impedirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. E ele nos ensina: antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno. Não temeis meros mortais que podem somente tirar o pneuma, o fôlego de vida. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. A este temeis, porque nada nos separa do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Ainda que se passe pela primeira morte, está dormindo em Cristo, e até os mortos ouvirão a sua voz. E assim nós perseveramos dia após dia. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo te bater numa face, oferece. Se estiver nu, dele vestes para vestir. Se estiver fome, dele pão para comer. Do qual nós compartilhamos um maná todos os dias,
a água viva transformada no vinho novo, vinho definitivo. Aquele que tiver sede, venha. Mas é certo que muitos não dariam crédito a esta palavra, porque é uma casa amotinada, do qual, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como comichões em seus ouvidos, porque amoldaram segundo o padrão deste mundo, segundo seus próprios interesses. O Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não tenham a revelação. Jesus, o Filho do Homem, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, do qual ele já dizia aqueles falsos da época, assim como são muitos os atuais, do qual ele se opõe a eles. Ele já dizia: vós não creres nem nas escrituras de Moisés, porque tudo que é dito nos Salmos, na lei de Moisés, nas Lamentações, se diz a meu respeito. E assim como ali ele estava diante deles e eles não criam, assim quando confirmando do qual ele, aquele que foi crucificado tanto pelos governantes que amotinam em vão, como aqueles sacerdotes terrenos, não reconheceram a palavra. Diz ali que quando houve aquele terremoto, naquele momento, e aonde o véu foi descortinado, eles batiam nos seus peitos. Verdadeiramente este era o Filho do Deus Altíssimo. Mas ele vive, ele reina, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, fez as aparições há cerca de 40 dias. Por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina, e que nos usa com graça e com sabedoria? E se tivermos de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. Mas ele diz também: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita a fé nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, só a glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. A vida é como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha, uma nuvem que se dissipa. Se muitos não chegam nem a 70, os dias são abreviados por negligência e no ensino, e ainda se pela robustez chegam a 80, é enfado e canseira. A palavra diz que até os jovens têm que pensar na sua velhice e no dia da sua morte, porque quando não vê logo seus crimes punidos, acumulam mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Por isso, em mais um dia, examinai a si mesmo, aqueles que ainda têm a consciência para estar examinando a si mesmo, porque muitos, devido a um espírito de entorpecimento, creem em suas próprias mentiras para receberem os seus galardão, do qual o Senhor está a galardoar, segundo as suas próprias maledicências recai sobre as suas moleiras. Assim vos diz o Senhor, porque foram advertidos há muitos anos, a ponto de que não há mais remédio para a vossa rebeldia, assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.